vamos lá, vamos começar, porque 19 horas, de repente o pessoal vai chegando aí, mas também está sendo gravado sem problema nenhum. Deixa eu aproveitar. Thaís, as aulas que estão sendo postadas lá no YouTube, você tem conseguido acessar? Então, professor, eu tô trabalhando que nem louca. Não estou eu acessei uma de funções só Ah, e uma de resolução. Tirando isso, por enquanto eu não consegui ver mais. não, mas a princípio a aula aparece para você, né? Aparece. Ah, não, tá. É porque alguns alunos mandaram que algumas aulas específicas não tinham conseguido acessar, porque não estaria aparecendo, né? Sempre que surgir um problema assim, avisa a gente aí, porque sabe como é que é? É um processo manual, então às vezes tem uma falha, né, na hora de cadastrar o e-mail. Pode ser. Ok. Ok. Uhum. Vamos lá, então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje são funções mais financeiras. A gente separou aqui para vocês o PGTO, pagamento, NPER, número de prestações, né, número de períodos, a taxa, o valor presente e o valor futuro, ok? Essas são as funções de hoje. Nossa primeira função, o PGTO, é uma função financeira, calcula o pagamento de um empréstimo de acordo com os pagamentos constantes e com uma taxa de juros constante, ok? Então veja, olha só, a sintaxe da função, PGTO, taxa, NPER, VP, valor presente, VF, que é o valor futuro, tipo. Então a gente tem feito assim, ó. Vamos lá, só autorizar aqui, Salete entrando. A taxa, ela é obrigatória. O número de períodos, o número de pagamentos é obrigatório. E o valor presente, ele é obrigatório. A partir daí, o valor futuro e o tipo são opcionais. Então a taxa de juros desse empréstimo, o número de períodos, o número total de pagamentos, né, que você vai realizar do tal empréstimo, o valor presente ou a quantia, né, que equivale a uma série de pagamentos futuros, também conhecido como valor principal, né? Vamos lá, se é um empréstimo, o valor que vai ser cedido para você, o valor futuro ou o saldo que você deseja obter depois do último pagamento. Se ele não aparecer, é porque no final, esse valor futuro tem que ser zero, né? Bater, né, a dívida como um todo. E o tipo, o número 0 ou 1, indica o vencimento desses pagamentos. Ok? Bem, vamos lá, voltando aqui. Roberto entrando, Salete entrando, né? Boa Estamos já... noite. Boa noite, boa noite. Estamos vendo já a nossa primeira função, que é a função PGTO, que é o pagamento, ok? A gente fala que esse tipo de função cai mais, óbvio, né, em concursos de área bancária. O Banco do Brasil, né, o BESC da vida, né, o BASA, Banco Estado da Amazônia, assim por diante. Mas nós já vimos cair questões envolvendo valor presente, valor futuro, em concursos de tribunal, em concursos de área policial. Então, na verdade, a banca é livre para ela cobrar o que ela quiser. É que a gente cria uma expectativa maior, é óbvio, né, para uma cobrança dessa num concurso de área financeira. Bem, vamos ver o primeiro exemplo, a primeira questão? Olha só. Veja. Banca Itame para a Prefeitura de Avelinópolis, Goiás. Então você vê, não é, no caso, um concurso de área financeira. Prova, controlador interno. A função PGTO no Excel é caracterizado por qual ação? Retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos, realizando o pagamento da taxa de juros. Calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos e uma taxa de juros constante. Olha só a sacanagem. Nós já tivemos uma questão de prova,
né? Daquelas do tipo assertiva, onde a sacanagem, a pegadinha estava justamente aqui, ó. A taxa de juros aqui, ela é fixa, ela é constante, ela é igual, Então você vai fazer um pagamento, né? E você vai ter essa taxa constante. E aí ele colocava um juros variável. Não, não. Ele é aplicado no caso de um juros fixo, um juros constante. Achei a nossa resposta. B de bola. Calcula o número de células em um intervalo que contém o número de um pagamento específico. Retorna os juros cumulativo pago? Não. Né? Então, para nós aqui, resposta letra B é a definição, né, o conceito do que é a função PGTO, que lembra, óbvio, né, lembra a ideia de pagamento. Ok? Então, primeira função nossa, função financeira, PGTO, o valor do pagamento que você vai realizar em um empréstimo. Vamos para a próxima? NPER. NPER, que é o número de períodos. Retorna o número de períodos para o investimento de acordo com pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constante. Então você vê que o segredinho é tudo aqui. Como é que ele vai calcular se a taxa de juros não é igual, se o pagamento ele não segue um valor fixo? Então realmente, né, para a função, ela está esperando esses valores de uma forma fixa. O bom aqui dessas funções é que giram em torno sempre dos mesmos argumentos. É claro, né? Quando você quer achar o número de períodos, você vai informar o pagamento. Veja, se eu quero achar o pagamento, eu vou informar o número de períodos. Então, sempre vai ter uma dessas variáveis faltando. Tá? Então, você vai ter uma série de elementos e aí uma delas é o que você quer obter. Voltando aqui. Então, taxa, a taxa de juros por período, o PGTO, que é obrigatório, o pagamento feito em cada período, não pode mudar durante a vigência, ok? Geralmente o pagamento contém o capital e os juros, mas nenhuma outra tarifa ou taxa. O valor presente, que também é obrigatório, o valor futuro, que é opcional, e o tipo, a mesma história, opcional também, ok? Bem, vamos dar uma olhadinha numa questão envolvendo, ó, IESs, CRA. CRA deve ser Conselho Regional de... Alguém arrisca aí? Administração? Né? CRA Santa Catarina, tá? Prova de administrador. No Excel, a função NPER retorna o número de períodos para o investimento de acordo com o pagamento constante e periódico de uma taxa. Isso aqui é a definição da função. São argumentos constantes da função NPER. Todos, exceto. Então, vai ter pagamento? Vai. Vai ter valor presente? Vai. Vai ter taxa? Vai. Você viu que a banca teve o cuidado de não colocar nenhum argumento que seja opcional. Sim, porque senão a pessoa poderia reclamar. Ah, mas veja, o valor futuro, ele não é um argumento obrigatório. Então, de repente, ele pode não aparecer. Tá? Então, nas alternativas aqui, ele jogou as situações que são os argumentos obrigatórios. Tá? Então, sempre vai ter uma dessas. Taxa, número de períodos, pagamento, PGTO, e valor presente. Então, uma fica de fora, é o que você quer, e as outras três aparecem. E aí, o que mais de opcional? O valor futuro e o tipo. Ok? Então, aqui para nós, realmente, vencimento não é um dos argumentos da função NPER. Ok? Número de períodos. Show. Resposta aqui para nós. Opa, volta aqui. Letra C. Letra C. Perfeito. Vamos lá. Dúvidas? E veja, as duas questões que eu trouxe aqui, né? Nenhuma delas
o foco voltada para a área financeira. Então, a gente tem essa, estou estudando para uma prova do Banco do Brasil. O que vai cair é questão envolvendo função financeira. Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Então, às vezes, a gente tem que ter esse estudo de uma diversidade, funções estatísticas, financeiras, lógicas, né? De tudo um pouco, porque a banca é livre para cobrar o que ela quiser. Vamos lá? Terceira função, taxa. Bom, se o que eu quero obter... Opa, aqui tem que arrumar, tá? Aqui tem que arrumar, ó. Aqui, já vou arrumar depois lá no... Isso deve estar na apostila de vocês também, tem que arrumar porque eu copio da apostila, né? Então aqui, ó. Aqui é taxa. Taxa. Aí ele vai ter aquelas outras 3 variáveis obrigatórias. O número de período, o pagamento, tá? E o valor presente. Valor futuro e tipo são opcionais. Ok? Então, lembrando que há aqui também uma relação se o pagamento ele é mensal, a taxa que ele vai obter é uma taxa mensal. Se você tem uma taxa anual, tá? Então você vê também o número de períodos pensando aí ao ano. Então, ele vai ter uma sincronia, vamos dizer assim. É isso que às vezes o aluno não percebe, né? Isso, até mesmo em cálculo, quem já fez provas de área bancária, cálculo financeiro, as bancas colocam armadilhas como essa. Ela te dá uma taxa anual, a taxa anual, mas vai ser pago tanto por mês. Então você tem que pegar essa taxa anual e dividir por 12, para justamente você ter a taxa mensal. Não é o caso nosso aqui, né? Aqui eu quero justamente a taxa, e eu vou informar número de períodos, pagamento e valor presente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Outro detalhe interessante. Quem já mexeu na calculadora, por exemplo, HP12C, né? Que desde os primórdios, vamos dizer assim, desde os primórdios, é a calculadora mais usada, né, para esse tipo de situações, ok? Na hora de informar o valor presente, tá? Eu informo esse valor presente de forma negativa. Ok? Então, observe aqui nessa questão, tá? Considerando os dados abaixo, qual seria a fórmula para o cálculo da taxa de juros de um empréstimo? Quanto que a pessoa vai tirar? 4.500. Então, esse aqui é o valor que vai ser emprestado. Então, é um valor presente, ele é um valor na forma negativa. Pago em 15 parcelas de 520. Fixas, né? Fixas, constante. Tá? Então, 520 é o valor, é o pagamento. E o NPER, o número de período, 15. Então, entenda, ele vai te calcular aqui juros, né? Eu vou pagando 15 parcelas de 520, sendo que foi cedido, foi emprestado para mim 4.500. Ok? Então tá aqui, ó. Tá. A taxa não é o pagamento ele te deu, o pagamento é o 520. Então eu estou procurando a taxa. Qual é a ordem? Qual é a estrutura? Olha lá, volta aqui. Número de períodos. Ok? No nosso caso, o número de períodos é o 15. O pagamento. Tá? E aí depois a figura do valor presente. Aqui eu diria, poxa vida, como é que eu ia saber essa ordem? Primeiro, concorda que o que separa um argumento de outro é o ponto e vírgula? Cadê o ponto e vírgula aqui? 15 menos 4.500. O que você acha? Ele vai pegar o 15, que é o número de parcelas, e vai diminuir, vai fazer uma operação matemática diminuindo o valor que foi emprestado? Não. Ou vai pegar, no caso, o
número de períodos e vai diminuir do valor que está sendo pago mensalmente? Não. Então, faltaria um ponto e vírgula. Então, risco, risco. Ok? Aqui está bonitinho, mas o problema é que eu não quero achar o pagamento. O pagamento ele já me deu. Eu quero achar a taxa. Resposta, letra A. 3, letra A. Ok? Tranquilo nessa? Bem, vimos pagamento, vimos NPER, número de períodos, tá? E vimos a ideia da taxa. Agora nós temos ali a figura do valor presente e valor futuro, tá? Lembrando que o valor presente, né, ele é obrigatório em todas as outras. Agora eu vou ver uma função para achar justamente o valor presente. Vamos lá? Que é o VP. VP. Uma das funções financeiras calcula o valor presente de um empréstimo ou investimento com base em uma taxa de juros constante. Você pode usar o VP com um pagamento periódico e constante, como uma hipoteca, um empréstimo, né? Ou um valor futuro que é a sua meta de investimento. Então, ó, joguei o VP para cá e eu mantive aí aquelas 3 variáveis obrigatórias. Quem continua sendo opcional? O valor futuro. Perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha como isso já caiu em prova. FEPESE, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com base no Excel 2007, em português, das funções financeiras apresentadas, a que possui uma descrição incorreta é NPER. Retorna o número de períodos de um investimento. Número de períodos, bonito. VF. Calcula o valor futuro de um investimento com base em uma taxa de juros constante. Sim. VP. Retorna o valor de uma prestação. Não, o valor da prestação é o PGTO. Taxa, retorna a taxa de juros por um período de uma anuidade. Então, legal. Então, quem está errado aqui, o valor presente não é essa a definição, é a ideia do VP. Resposta, letra C. E você vê mais uma questão de um concurso onde o foco não é a área financeira. Perfeito? Professor, Beijo. pode voltar ali para mim? Eu estou sem a apostila aqui. Pode voltar para mim só para eu ver a sequência ali. VP, abre parênteses. Isso, obrigada. Ok, obrigada. Ok? Ok. Vamos lá. Então, agora a nossa quinta, né? Vamos falar sobre a função VF. Se VP é valor presente, VF é valor futuro. Vamos lá. Uma das funções financeiras calcula o valor futuro de um investimento com base em uma taxa de juros constante. Você pode usar o VF como pagamento periódico, e aí você vê, o VF veio para cá, continuo tendo aquelas variáveis obrigatórias, taxa, NPER e pagamento, né? Como a Thaís lembrou ali, o grande problema dessas funções é a ordem. É a ordem. É você saber em que ordem eu informo. Então, se o cara mudar uma sequência ali, botar o pagamento primeiro e o número de período depois, não aceita. Então, você lembrar a ordem é a parte chata. É a parte chata. Então, taxa de juros, número de período, pagamento. E aí, quem se tornou opcional é o valor presente. É o valor presente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Instituto AOCP.
bibliotecário documentalista, né? Considerando o aplicativo do escritório LibreOffice Calc, ó, essa do Calc, versão 6, instalação padrão português, é correto afirmar que a função VF retorna o valor de um investimento após pagamento constante, e uma taxa de juros constante. Então, né, é o valor final. É justamente isso, valor final, valor futuro, né? É justamente essa a proposta. Ó, retorna o valor final, caramba, né? VF, de um investimento com base em pagamentos constante e periódico e uma taxa de juros variável. Aqui é que melou. Porque, na verdade, o cálculo sempre é feito com taxas, pagamentos e taxas constante. Então, risca B. Calcula o valor acumulado do capital inicial por uma série de taxas de juros com a variação periódica. Não. Retorna o número de períodos. Não. Verifica a validade de uma fórmula financeira. Não, tem nada a ver verificar a validade. A ideia é realmente achar esse valor final do investimento, né? Após você ter aquela série de pagamentos a uma taxa de juros constante. Resposta, letra A. Bem, então, realmente, trouxe para vocês essa última aqui da Universidade Federal, né? Isso, o FFS, tá? Também, nenhuma delas que eu trouxe eram voltadas para a área financeira. Então, essa ideia de que, isso só cai em prova de área financeira? Não. Mas se eu pegar a prova do Banco do Brasil, já teve cobrança disso. Se eu pegar a prova do BASA, já teve cobrança disso? Já. Mas isso não é uma exclusividade. Então, só para que o aluno entenda, conheça um pouco mais também sobre funções financeiras. Perfeito. Cai em PC também, professor? Já. PC Paraná ou não? Vamos lá. Pode cair. Aff, Maria. Né? Afinal, está dentro da ideia de funções. Tá? Já caiu em prova de área policial? Já. Agora, né, especificamente da Polícia Civil do Paraná, né, eu diria que não. Mas, pode estar dentro do leque de funções. Perfeito? Por isso que a gente fala, né? A gente está vendo aqui 100. Vamos ver ao término da turma 100. É óbvio que aquelas iniciais, aquelas 20 iniciais, são as que mais caem, as que caem com mais frequência. Mas a chance é qualquer uma, e até inclusive fora dessa 100. Um 101, 102, né? Pode vir a ser cobrado uma outra função que a gente não vê aqui. Tá? Professor, essas de hoje são mais conceituais, né? Você vê, né? Não tem tanto uma tabela, uma planilha pedindo um caso mais prático, não. É mais realmente da estrutura, da definição, os campos, o que está errado. Sim. Que, né, para quem conhece um pouco de matemática financeira, uma questão prática até ficaria mais fácil de repente. Né? Mas aqui a ideia de definição de conceito realmente é meio decoreba. Perfeito? Certo, Roberta? Certo. Tranquilo? Mas eu acho que é válido, porque se cai uma dessa, a gente sabendo esse conceito, eu acho que é válido porque caindo uma dessa a gente já derruba muita gente. Eu falo, o primeiro desafio é familiarizar o aluno, tá, com essas outras funções. Daqui a pouco a pessoa, mas eu nem sabia, veja, eu nem sabia que tinha função para esse tipo de cálculo. Outra, né, que quando a pessoa aprende a parte do cálculo, né, financeiro, aquela história do valor presente, o valor presente ser informado de forma negativa, é uma coisa estranha. Uhum. E aí, quando cai na prova, o cara, que absurdo, tá um valor negativo, o cara já sai riscando. Não, é justamente o que você vai procurar, porque
dentro da estrutura, é assim que eu informo. Então, é realmente familiarizar com algumas formas de cobrança. Uhum. Legal? Legal. Thaís, tranquilo? Tranquilo, professor. Salete, mais alguma dúvida, uma pendência? Eu tô meio familiarizada, eu fiz economia, reprovei 3 vezes matemática financeira, na quarta eu passei. Ainda meu marido ajudando. Mas ela não é essa história de Eu que aprendi a ideia de quebrar informar cabeça. o valor presente no formato negativo não é uma coisa engraçada, né? Eu usava a calculadora HP12, aí eu guardo ela, deixa eu lembrar. Então, para quem não está acostumado, cara, pô, estranho. Por que tem que ser assim? É melhor matemática normal do que a financeira. A matemática já é um problema, né? Acho que a financeira Complica? ela complica mais, né? Acho que, na verdade, a parte de estatística, eu acho que Não, a estatística é mais fácil, a econometria que é mais complicada. aí vai do gosto de cada um, né? Ixi, Maria. Então tá, pessoal. Por hoje, fechamos por aqui. Agradeço a todos aí. Vamos, nosso próximo encontro, nossa próxima terça é pós-Natal. Então já aproveito para desejar a todos aí um Feliz Natal, tá? Alguns eu vou vendo aí no meio tempo ainda, né? Mas para quem eu não encontrar, fica já meu Feliz Natal. Um abraço e até a nossa próxima terça. Feliz Ok? Natal, pessoal. Feliz Natal. Um abração. Legal, Salete. Feliz Natal. Claro. Beijo, pessoal. Beijo.